E aqui, o PERT está relacionado à avaliação e revisão do programa. Mas nós vamos conversar sobre isso e vamos seguir em frente aí. Vocês vão, inclusive, se der tudo certo, vocês vão montar um PERT CPM em breve, tá? Eu não achei uma ferramenta café com leite fácil de fazer, vocês podem fazer no caderno depois e tirar uma foto. Bem, vamos lá. Então, o PERT, vamos pensar o seguinte. Primeiro que ele está relacionado à teoria de grafo. Então, quando você vê teoria de grafo, você deve pensar coisas assim. Isso aqui é uma teoria de grafo, né? E esse aqui é um grafo direcional, né? Ele tem setas apontando o caminho, e daí, se vocês estudaram isso, vocês lembram que tem grafos que tem seta, tem grafos que não tem seta. Isso aqui é da área da matemática, tá, gente? E vamos lembrar que eu acho que o pessoal da informática nos anos 60, todos eram matemáticos, porque não existia a área de computação. Não sei se eu falei para vocês, lá na Unicamp, a computação ficava no Instituto de Matemática. Aí virou um setor, virou uma área, e aí saiu de dentro da matemática. Então, só para a gente acompanhar que é normal isso, tá certo? E quando a gente pensa em informática básica, quando eu digo básica, é de nível baixo, tá? Tudo que tem no computador está relacionado à matemática. Posso mandar uma curiosidade? Pode. Na União Soviética, o que seria a ciência da computação chamava-se matemática cibernética. Que é um nome bem mais legal, né? Bem atual, hein? Futurística. É, uma matemática cibernética é um nome bem legal. Legal, né, cara? Todo mundo queria um negócio, né, ligado a espaço, futuro, né? Então, mas... DeLorean. DeLorean? O interessante aí, gente, é que à medida que a gente estuda computação, ciência da computação, você vai mergulhando mais na matemática. É muito interessante. E aí você vê como a maioria das pessoas vive na superfície da informática. A maioria, tá? E a sorte delas é que dá para viver na superfície. Mas nos anos 60, 70, 50, só cientista que trabalhava porque era só cientista mesmo, né? Se vocês tiverem oportunidade de estudar mais profundamente, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu tenho uma matéria que eu tentei fazer na Unicamp, que chamava isso aqui, ó. Uma matéria, 6 meses estudando isso. Quem fez alguma faculdade boa e teve uma matéria de teoria de grafos, sabe que o bicho pega, né? Alguém já fez essa matéria? Eu vou dizer para você que eu espanei, eu desisti, falei, não vou fazer mais. Porque um algoritmo em cima de grafos é um negócio alucinante. Vamos seguir em frente. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar é que o PERT, e aqui está escrito, ó, ele é usado antes do projeto começar. Olha, eu não estou afirmando isso, estou dizendo o que dizem as más línguas. Como assim, professor? O PERT e o CPM, eles estão na fase de antes de começar. Quando o projeto começa, a gente trabalha Gantt, que a gente já viu, que é mais fácil de acompanhar o andamento em cima de um Gantt. Mas na hora de identificar coisa, o PERT se destaca junto com o CPM, tá? E vocês vão perceber que eles se misturam, a gente não sabe quando acaba um e quando começa outro. Agora vamos seguir em frente. Olha, gente, aqui eu tenho um exemplo. Vamos entender esse PERT? Porque este PERT específico, ele está desenhado de um jeito diferente do que os próximos que a gente vai ver. Aqui, ó, isso aqui, ó, ele é primeiro, é um projeto de 7 meses, com 5 marcos e 6 atividades. Então, esse cara aqui, ó, é uma atividade, aqui é uma atividade, outra atividade, 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 atividade. E aqui são marcos, então aqui podia ser o início, tá? E esse cara podia ser a marca de fim. Isso aqui podia ser a entrega dos requisitos,
aqui do design, sei lá, tá? E aqui podia ser, sei lá o que podia ser. Mas tudo bem. Então, a ideia aqui, o que que é? É que eu consegui enxergar nesse diagrama, eu consigo enxergar o meu projeto e o andamento dele. E perceba, a gente está falando das mesmas coisas que a gente viu lá na hora do Gantt, tá? Não estou inventando uma coisa nova, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui, uma, duas, 3, 4, 5, 6 atividades, com 3 marcações aqui, ó, de entregas, por exemplo. E eu, ao olhar nesse diagrama, eu consigo identificar que esse projeto demora 7 meses. Porque quando eu olho essa linha aqui, ó, 4 mais 3 deu 7. Quando eu olho aqui, ó, 3 mais 2 deu 5. E quando eu pego outro caminho, é 3 mais 1, 4, mais 3, 7. Então, esses 2 caminhos de fora aqui, ó, eles estão me mostrando que demora 7 meses, tá? Então, aqui, só estou mostrando isso para vocês, para a gente entender que um PERT, ele vai mostrar para nós as atividades, ele vai mostrar para nós as datas, os tempos, e de maneira visual do ponto de vista de grafos, tá? Então, essa é a visão que a gente tem. Inclusive, dá para trabalhar com isso daqui. Dá para você trabalhar com isso no papel e fazer até uma organização prévia antes de você ir para o Gantt, tá? Esse aqui está no Wikipedia, tá? Esse exemplinho aqui. Vamos lá, vamos seguir agora para uma parte que o PERT é forte. O PERT não está trabalhando com prazos aqui, ó. Isso. Ele liga as coisas e tem um prazo. Esse prazo aqui, ó, o PERT trabalha com uma forma de você definir um pouco diferente. Ele trabalha com uma média ponderada, tá? Então, esse 4 meses que está aqui, ele pode ser... Ele está aqui definido com base em 3 variáveis. E aí a gente vai ver elas agora. Então, imagine que para cada atividade, na hora de você fazer a estimativa de tempo dela, que a coisa... Perceba que estimativa é uma coisa difícil. Você vai ter uma estimativa otimista, vai ter uma pessimista e uma bem provável, ou mais provável. Então, o que seria mais a otimista? Vamos pensar agora... Eu vi um exemplo num vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, onde o cara falava assim, você vai viajar para o Rio de Janeiro pela Dutra. O mais otimista, você está de BMW, não tem pedágio, não tem guarda e não tem ninguém na Dutra. Quantas horas você demora para chegar? Ele coloca lá, 3 horas. Pessimista, você está indo pela Dutra. Tem pedágio, tem trânsito, tem trânsito, tem trânsito. Ah, demora umas 10 horas. Qual é o mais provável? Ah, mais provável é 5 horas. Então, o que ele faz? Ele faz aqui, ó, nesse exemplo, ele vai fazer uma média ponderada disso daqui. E aí ele vem aqui, ó, e coloca 3, 5 e 10, tá certo? E na média ponderada, sempre o mais provável tem um valor mais alto. E eu não estudei o motivo do ponto de vista estatístico, mas esse 6 não muda. Você pode mudar aqui e falar assim, olha, esse cara aqui não vai ser peso 4, vai ser peso 3, e eu quero que a pessimista aqui, ó, tenha peso 2. Então, você multiplica esse por 2, esse por 3, e esse aqui você multiplica por 1, no caso, que seria, né? Então, você vai fazer essa média ponderada. E a partir dessa média ponderada, você vai ter uma estimativa que leva em consideração, e é essa que é a parte interessante, ela leva em consideração o pessimismo e o otimismo na sua avaliação. Então, se eu fosse pensar, olha só, eu ia só dizer que 5 horas aqui, ó. Demora 5 horas para ir para o Rio de Janeiro. Mas, numa situação otimista e pessimista, a gente tem uma diferença muito grande. Então, se eu fizer a conta aqui, quanto que vai dar? Vai ser 3, aí é 5, aqui vai ser 20, e aqui vai ser 10, né? Isso aqui vai dar 33. 33 dividido por 6 dá 6, 5, 30. 5,5, né? Então, olha só. Do ponto de vista, olhando aqui para o
para o aspecto do PERT, se eu fosse planejar alguma coisa, eu não ia usar 5, eu ia usar 5,5. Entenderam a diferença ou não? Eu estou levando em consideração o otimismo e o pessimismo. E, teoricamente, isso vai fazer com que nós tenhamos um risco diminuído, tá? O risco diminuído por quê? Porque eu estou tratando o pessimismo e estou tratando o otimismo. Entenderam a ideia aqui ou não? Aqui eu preciso ouvir de vocês. Aqui sim, professor, relembrei. O 6 acho que é para dar maior peso, professor, porque se fosse só por 3, né? Ia ser média comum, né? Não, é que é assim, ó, eu não vi ninguém falando que aqui podia ser 8, eu podia colocar 6 aqui, e aqui 1 e 1, ou tá. 2 aqui, 5 aqui e 1 ali. Eu vi assim, no que eu dei uma pesquisada, todo mundo falou que o 6 não pode mudar. Mas o peso é porque a probabilidade de acontecer é maior com esse aqui. Mas quando eu coloco um peso 1 aqui e outro peso 1 aqui, o que eu quero dizer é, estou levando em consideração, ao fazer aqui das 5 horas e meia, estou levando em consideração os aspectos pessimistas e o aspecto também otimista. Tá bom? Outra coisa que vou ver daqui a pouquinho, tá? No próximo slide, é com relação ao desvio padrão em cima disso aqui, que também pode ser considerado. Mas nesse caso aqui, eu queria que vocês me dissessem só assim. Vocês entenderam que usar otimismo e pessimismo, ele gerou uma margem de meia hora? E mudou um pouco, né? Então, meu PERT que andava aqui, ó, aqui, esse carinha aqui, ó, ele aumentou em mais meia hora, tá certo? Se ele aumentou mais em meia hora, se esse cara depende desse, ele também foi para lá, tá, gente? Vamos lembrar, o PERT normalmente ele está lá no planejamento. E no Gantt a gente vai acompanhando se aquilo é verdade ou não, tá certo? Bem, espero que vocês tenham entendido, porque a ideia desse cara aqui é fazer... Essa conta aqui é para te ajudar um pouco na hora de fazer a estimativa. E vamos lembrar que quando a gente faz coisas e nós temos experiência, tranquilo. Mas como nós só gerenciamos às vezes, né, eu tenho que perguntar para as pessoas e perguntar qual é a visão delas otimista e pessimista para me ajudar a criar um valor aqui, tá? Dirigir para o Rio de Janeiro, eu vou dizer para vocês que não demora 5 horas, não. Mesmo com estrada livre, deve demorar mais por causa dos pedágios. E você tem que tomar um café. Bem, há um exemplo aqui na prática, e aí vamos seguir isso aqui em frente, porque aqui eu uso um pouco do desvio padrão, tá? E lá na outra eu não coloquei desvio padrão. Imaginemos uma situação de uma construção de uma rodovia, ó. Essa aqui é a imaginação fértil do Gerson. Então, nela encontramos uma barreira. Então, a rodovia tem um caminho para seguir, e nesse ponto aqui tem uma elevação de terreno, tá? E devemos tirar esse terreno do caminho, né? Para que a estrada vai seguir em frente, não é? Eu preciso tirar essa elevação. Nós poderíamos dar a volta nisso. Todo mundo podia pensar, podia dar a volta, mas isso implicaria em desapropriação e não está no escopo do projeto. Então, não tem escapatória, tem que derrubar esse morro aí. Oi? Apaguei tudo. Apaguei mais do que eu queria. Tá, aí eu vou lá, estou fazendo organização, a gente não fez nem começou a estrada ainda, mas eu sei que tem esse morro aqui. Então, na hora de colocar esse cara aqui, ó, que é contratar caminhão e tudo mais para tirar, né, trator para tirar essa terra, vamos dizer que eu vou fazer lá as contas e tudo mais, e aí eu cheguei lá, né, na minha avaliação provável, né, conversando com os especialistas, o provável ficou em 110 dias. Mas alguém falou, mas se não tiver pedra, não tiver nada lá, em 90 dias você termina. Mas, se tiver muita rocha, você vai ter que explodir essa porcaria. Então perceba o seguinte, eu tenho uma visão otimista, uma versão pessimista e uma versão que é o mais provável. Quando eu faço meu diagrama lá, analisando, e pensa nisso aqui, pode pensar lá no nosso project também, que seria tipo, eu tenho uma atividade, a segunda, a terceira,
E eu estou avaliando essa aqui do meio, ó. Tá certo? E essa daqui tem dependência com essa. Seria como se essa daqui dependesse do 1 e essa aqui dependesse do 2, tá? Então essa atividade já está assim, ó. Termina, faz essa, termina, faz essa. É a mesma coisa. Só que o que pega aqui é que se eu fizer uma estimativa pensando no otimismo e no pessimismo, os meus 110 dias podem mudar. E aí essa conta que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vou pegar um vermelho. Então aqui está o otimista, aqui está o pessimista e aqui é o mais provável. O meu peso está no mais provável, deu lá 440, mais 180 e aqui mais 90, certo? 90 mais 440, 530, mais 630, 710, é isso? 710 dividido por 6, aqui dá 1, sobra 1, mais 1, então vai dar lá uns 11 alguma coisa. Errei a conta em algum lugar, tá? Mas tudo bem, o importante é que a gente entenda. Porque hoje outra vez eu fiz no Excel, então não deve estar errado. Então, olha só, quando eu fiz o meu desvio padrão, desculpa, quando eu fiz a influência do aspecto otimista e do aspecto pessimista, o que era 110 dias, ele se transformou em 118 dias, tá? Tudo bem? Percebam que a influência do meu otimismo e pessimismo colocou na minha planilha uma estimativa mais realista. Mas, professor, e se não tiver pedra nenhuma? Beleza, não tem problema. Mas se tiver um pouco de pedra mais do que esperado, ele deve estar dentro dessa margem aqui, tá certo? Então, esse exercício aqui, ó, é a avaliação de apenas uma tarefa dentro do meu diagrama, tá? Dentro do meu diagrama eu avaliei só uma tarefa. Então, todas as tarefas devem passar por esse tipo de ação. Provavelmente, um Excel ajudaria muito. Aí, uma coisa que é interessante é o cálculo do desvio padrão. Para fazer o cálculo do desvio padrão, eu peguei o maior menos o menor e dividi por 6. Isso aqui deu 15, tá? Então, é esse menos esse dividido por 6. Se vocês lembrarem da aula de estatística, quando você estudava desvio padrão, você tinha algo assim, ó. Vocês lembram disso? Não, senhor. Tá, aqui é o ponto médio, tá? Mas eu vou tentar explicar, mas eu deixei um vídeo porque eu achei isso aqui interessante. Quando você faz o desvio padrão, eu vou explicar o que você tem que entender por desvio padrão. Você teve 10 de nota, depois teve 8. Você somou e dividiu por 2, a sua média aritmética, todo mundo concorda, é 9, sem dúvida nenhuma, certo? Tudo bem? Aí eu pego a sua média com de todo mundo e faço uma nova média. Aí eu vou encontrar uma média da sala, que pode ser 8,5, tá bom? Então, a média da sala é 8,5. Então, vamos dizer aqui que é 8,5. O desvio padrão me mostra, mais ou menos, um grupo que está aqui, ó, que eu posso considerar que todo mundo está dentro de uma média geral. Então, esse desvio me diz assim, ó, qualquer nota abaixo de 8,5 em 1 e acima de 8,5 em 1, tá? Ele está dentro da média. Então, quem tirou 7,5 ou quem tirou 9,5 está na média da sala, tá bom? Agora eu vou mudar um pouco para vocês, porque essa história da média da sala não ficou lá grandes coisas. Vamos pensar no nosso projeto de construção de novo. Aqui, ó, peraí. Aqui no miolo, vamos dizer o seguinte. Eu disse que aqui, ó, 118 dias é o esperado para essa atividade. Mas, se for menos 15 dias ou mais 15 dias, eu posso considerar que está dentro da minha média, dentro do meu grupo de médias, vamos dizer assim.
ele não está fugindo da minha média aritmética, ele está bem próximo da média, ele está aqui, ó, nesse grupo. Então, se demorar 103 dias ou demorar 133 dias, essa é a conta, né? 133 e 103. Está dentro da média da minha estimativa, tá? E isso pode me ajudar no meu controle das atividades, avaliações e tudo mais. Normalmente, em aspectos críticos, talvez eu tenha que controlar com o meu desvio padrão se alguma coisa está dentro da média ou não. Tá? Então, assim, quando a gente fala em PERT, o PERT está se preocupando muito na estimativa e a relação da estimativa que você faz com o percurso do projeto. Porque a gente sempre vai lembrar que a gente vai fazer lá, distribuir atividades e distribuir recursos financeiros para cumprir um prazo. Normalmente a gente segue o prazo de trás para frente, né? Alguém fala assim, você tem 2 meses para entregar tal coisa. Aqui está a data final. Você volta no tempo e vai distribuindo as atividades aqui para que essa data entregue, não é? Mas, de qualquer forma, você tem que fazer estimativas. E aí, quando você tem uma estimativa de algo muito longo, mesmo calculando aqui, ó, esse número de data, talvez você tenha que quebrar aqui em 3 equipes para diminuir o tempo pela metade e aumentar seu custo. Então, a ideia de trabalhar números é que você pode depois gerenciar as ações, tá? E você pode apresentar para as pessoas, olha, isso aqui é a minha, olha só que interessante, se você quiser, você pode fazer o Gantt mesmo, você pode fazer 3 versões do Gantt, a otimista, a pessimista e o mais provável. Você pode apresentar, olha, isso aqui é o meu Gantt pessimista, otimista e mais provável. E aí depois você encerra e mostra que você vai seguir aí uma média ponderada, tá? Isso aqui eu já falei, então não preciso falar muito. Então eu tenho aqui os tempos e tudo mais, não tem muito o que falar. Eu já falei antes, né? Eu consigo perceber aqui que demora 7 meses e tudo mais. Tá, pessoal, então perceba o seguinte. O conceito do gráfico, do PERT, é que ele é um grafo onde eu tenho as atividades interligadas. No caso aqui dessa versão, a atividade está aqui e aqui tem uma entrega, tá? Então, se eu vou construir um muro, aqui é o muro pronto. Se eu vou construir uma classe, aqui é a classe disponibilizada, tá? Uma classe, estou dizendo, uma classe em programação mesmo, tá? Se eu estou dizendo aqui que eu vou construir o banco de dados, subservidor e tudo mais, aqui já está disponível para testar um software. Tudo bem? E o PERT trabalha bastante com estimativa. Pessimista, otimista e a mais provável. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem, mas não é para fazer isso aqui, tá? Senão vocês vão ficar de mal comigo. Vai ficar muito grande a atividade. Agora vamos falar um pouco do CPM. Nossa hora voa, né, gente? Vamos falar um pouco do CPM. E aí o CPM vai ficar mais fácil na mente de vocês. O CPM está relacionado a caminho crítico. E só para curiosidade de todos, o do PERT eu sei a data. Eu vi uma data como 1958, tá? Mais ou menos perto dessa data também fizeram o CPM. E o CPM é o quê? É um negócio baseado na teoria de grafos também, onde eu tenho as atividades, onde eu tenho as relações de precedência e tudo mais, tá? Então, como eles são muito próximos, né, com objetivos dentro da mesma área, eles começaram a ser usados juntos, e aí a gente se perde em saber quando um é PERT e outro é CPM. Eu tentei separar o PERT, que estava na primeira parte, que era grafo, e onde você fazia estimativas matemáticas para definir a sua estimativa. E esse aqui, agora a gente vai ver o que se faz para organizar do ponto de vista do CPM, tá? E depois a gente vai misturar os dois, tá certo, gente? Como todo mundo faz. Então, esse cara aqui, ele é para o caminho crítico. O caminho crítico já foi falado antes, mas é sempre bom lembrar. Se eu tenho diversas atividades para fazer no meu projeto, diversas. Então, imagine assim, um monte de atividades.
e aqui a data de fim. Qualquer atividade aqui que eu atrasar e ela mexer com a data no fim, ela está num caminho crítico. E todas as atividades que estão no caminho crítico devem ser monitoradas pelo gerente de projeto o tempo todo. Caso exista um atraso no caminho crítico, ele desemboca em problemas em outras atividades aqui. Inclusive, quando você atrasa um caminho crítico, vamos fazer assim, ó. Pode ser que tenha surgido um outro caminho crítico, tá? Porque ó, o cruzar das outras atividades pode fazer um atraso ainda maior. Então, quando a gente vai para a gerência de projetos e planilha e joga isso daqui ou mesmo no project, a nossa ideia é o quê? É poder controlar um conjunto de atividades e prazos e tudo mais, que se elas mudarem alguma coisa, meu projeto pode ter um insucesso, pode ser cancelado ou pode atrasar de maneira que ele não tenha mais validade. Exemplo, um navio para comemorar 500 anos do descobrimento do Brasil. Se em alguma coisa aqui no meio falhou no caminho crítico, isso daqui pode atrasar, tá? Ou eu não entrego o navio, ou eu entrego um navio que não flutua. Tudo bem? Bem, então olha só, esse método considera que um projeto é formado por uma série de atividades que mantêm alguma relação umas com as outras. O caminho crítico é a sequência de atividades e tarefas que não possui folga. Eu vou usar essa palavra aqui, ó. O que é folga? Eu tenho uma atividade aqui, eu tenho outra. Aqui não tem folga. Eu tenho uma atividade aqui, eu tenho outra. Essa daqui, ó, tem tudo isso de tempo para que pode atrasar até essa daqui começar, tá? Então, folga é esse espaço que você pode ter no seu atraso da sua atividade. Foi criada mais ou menos na mesma época, como eu já falei, e elas normalmente são usadas juntas e se confundem, tá certo? Aqui, gente, eu vou tentar com vocês fazer um CPM com base nessas atividades, atividade A, atividade B, atividade C, D, E e F. A estimativa de prazo para A é 4 dias, para esse são 2, 3, 3, 3 e 6. As atividades predecessoras, A não tem nenhuma, B depende de A, C depende de B, D depende de A e C, E depende de D, e F depende de E e de C para ser concluída, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender que esse cara aqui, ó, que tem um azinho, vou pegar uma cor verde. Esse cara aqui que tem um azinho, é ele que eu vou avaliar. Eu vou avaliar ele de um jeito meio tosco, depois eu pego um jeito mais bonitinho. Mas é para a gente entender. Então, esse cara aqui é o A, ó. Esse cara é o A. Então, na semana 1 até a 4, o A vai estar sendo executado. Todo mundo consegue perceber? Aí, olha só, eu vou para B. Em que semana começa B? Alguém me ajuda? Professor, perdão, eu distraí porque recebi mensagem no WhatsApp. O senhor poderia explicar de novo, professor? Perdão. Ó, a atividade A começa na semana 1 e vai até a 4. A atividade B começa quando? Nesse caso que o senhor passou aí? É. Na segunda, né? 2 ali. Isto sim, é estimativa. Mas eu vou seguir em frente porque estava distraído. Ela começa na semana 5 e vai até a semana 6. Então, é 1, 2, 3, 4 para fazer a A, 5 e 6 para fazer a B, e a C aqui, ó, ela começa na 7, 8 vai até a 9. Então, aqui, gente, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aqui, ó, uma data de início e término considerando mais cedo, tá? É o nome que é dado. Depois a gente vai dar um nome de mais tarde só. O que quer dizer isso? Eu começo a olhar aqui, ó, quanto que é o mais cedo que esse cara pode começar? Ah, ele só pode começar na semana 7, porque eu tenho que esperar
esse cara terminar. Esse aqui só pode começar na 5, porque eu tenho que esperar esse terminar. Tá certo? Se eu vier aqui, ó, na D, cadê o D? Ah, tem dependência, então, senhor Walter. Isso, tá aqui, ó, a dependência, tá? Tem a dependência e tem o tempo. A D começa quando? Ela começa antes da A. É isso? Ela começa antes da A. Depois, não é? Desculpa, depois. Muito obrigado. Porque eu tô falando bem feio, né? Ela começa depois da A. E aí, olha só. Ó, presta atenção no que eu quero dizer. Ela pode... Eu acho que meu diagrama está errado lá. Porque agora eu estou vendo umas falhas técnicas aqui. Então, ela só pode começar no dia 5. Ah, não, tá certo. 5, quanto que ela demora? 3, 5, 6 e 7, né? 5, 6 e 7. Na D, eu coloquei uma dependência com 7. Ixi, eu acho que eu zoei o barraco aqui. Eu esqueci da dependência do C, gente. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa dependência aqui, ó? Eu vou matar ela no nosso exemplo, tá? Pô, demorei 2 horas para fazer isso aqui, esqueci do C. Ó, essa dependência aqui eu vou desconsiderar, tá bom, gente? Como agora eu estou explicando, eu estou prestando atenção no detalhe. Se eu olhar para isso, não podia começar aqui, né? Se ela depende das duas, eu teria que esperar, ela ia ter que começar aqui na 8ª, tá certo, gente? Então apago aqui, eu comi aquele C, não existe mais aquela dependência C. Pronto. Esse aqui morreu, tá? Aí aqui, olha só, eu tenho o E. O E depende do D, que é esse cara aqui. Então, se eu pensar na data de início mais cedo, o mais cedo que o E consegue começar é no dia... Na semana 8. Tem 3, é 8, 9 e 10, tá certo? E aí eu tenho o E, que depende desses dois caras aqui, ó. Desculpa, o F, né? E o F depende do E e depende do C. Qual que é o momento que o F consegue mais cedo começar? Na semana 11 ou na semana 10? Ele poderia ir na 10, mas como ele depende das duas, vai ter que ficar o... Ah, é mais cedo. O mais cedo, então, é na 10 aí, né? Não, o mais cedo que ele pode, só pode ser a 11. Entendeu? Ah, porque ele depende das duas? Ele depende das duas. Por isso que eu apaguei esse C aqui, ó, porque eu comi um pedaço. Depois eu vou limpar no documento, tá? Ah, Porque mas esse nome é mais cedo do que é, então, professor? É que eu... É o mais cedo que o F pode começar. É porque o E vai terminar só no fim da 10. Isso. E aí só tem a próxima semana, que é o mais cedo que ele pode começar. Entendeu ou não? Ah, sim, não, é que eu, na minha cabeça agora, professor, eu tava pensando, é mais cedo, eu pensei que fosse o mais cedo dos dois, dos dois coisas, mas depende dos dois, né, então não teria como. Isso, essa atividade acabou, e essa daqui ainda está acontecendo, e esse cara depende das duas. Então, o mais cedo dele é 11, e aí ele acaba 11 mais 5 lá, 11. 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele vai ficar 16, né? Ele vai ficar até a semana 16 trabalhando. Você não errei a conta aqui, tá? Então, gente, a única coisa de errado aqui, em todo o meu trabalho, é que esse C aqui, ó, estão vendo? Eu, na hora de preparar, eu comi bola. Então, eu vou limpar isso aqui depois e eu mando para vocês. Mas, por que eu estou falando isso? Porque olha o que eu fiz. Eu vim aqui, ó, e redesenhei tudo, ó. Do 1 ao 4, tá vendo? Do 5 ao 6. 1 ao 4, 5 ao 6. Vamos voltar aqui, ó. Que tá igual 1 ao 4, 5 ao 6, 7, 9, 11, 16, 5, 7, 8, 10. Tá certo? Então aqui, ó, eu estou mostrando que esta atividade começa mais cedo depois que esta acaba. E o mais cedo é importante porque você vai ver a continuação da história. Tá bom? Agora nós vamos para o ponto 2, ó. Nós estamos fazendo, lembre, nós estamos fazendo CPM, que o foco é o caminho crítico, tá? Nós distribuímos a atividade no grafo e o C está sendo abandonado aqui porque o professor Gerson, embora ele mesmo tenha criado a atividade, ele se confundiu na hora de construir isso. E eu fiz bolinha por bolinha, então eu gastei muito tempo, eu prefiro apagar a letra C.
Então aqui, olha só para a gente terminar, eu estou deixando aqui no X qual é a atividade, aqui qual é o momento mais cedo que ela pode terminar e, desculpa, pode começar, e aqui o término mais cedo. Só dá para calcular o término mais cedo com base aqui, ó, nesta linha, né? Se ele começa num certo dia ou numa certa semana, eu somo aqui e vou ter os dias. Então, se eu tenho algo começando na semana 5 e tem 3, ele trabalha a semana 5, a semana 6 e a semana 7, tá? Perceba que eu não vou somar 5 mais 3, né? Senão ia dar 8. Aí, quando eu vou trabalhar agora o ponto de vista inverso, lembra, nós estamos trabalhando o caminho crítico, tá? E agora nós vamos matar o assunto. Eu vou embaixo disso daqui, ó, colocar o início e o término mais tarde. Então, olha só. Qual que é o momento mais tarde que o F pode acontecer? O mais tarde ele pode acabar no dia 16 e começar no dia 11. Não tem assim como ele começar mais tarde que isso, porque é o que está acabando, tá certo? Agora nós vamos olhar aqui, ó. Se esse cara aqui, ó que divertido que é. Se esse cara aqui começa na semana 11, como que fica esse C para começar o mais tarde possível? Ele acaba em que dia? Que semana? Ah, começa na 9 e acaba na 11. Ele vai, é que você está usando o 11, não pode. Ele tem que acabar na semana 10. Entendeu ou não? Ah, tá. Ele Não pode acaba na invadir a mesma semana semana? 10 para o 11 começar. E esse cara aqui, então, 10 aqui, né? E qual que é a estimativa do 10? Do C? São 3, então 10, 9 e 8. Então ele começa na semana 8 e vai ser executado na 8, na semana 9 e na semana 10. Tudo bem? Vamos ver esse cara aqui. Esse daqui, qual que é o mais tarde? Não muda, ó, tá vendo? Ó? Não muda, ó. Ele tem que começar no 8 e acabar no 10, porque o mais tarde para ele é o 10, ó, para acabar, e mais tarde para começar. Ah, tô lembrando, senhor. Essas atividades que são meio fixas, que não pode mexer, são as de caminho crítico, né? Nós vamos chegar nela. Ah, tá me esclarecendo, senhor, tá me esclarecendo. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem o quê? Qual que é o momento mais tarde que essa atividade pode começar? Se essa aqui começa na semana 8, essa tem que acabar na semana 7 e começar na semana 6. Porque ela começa aqui, ó, na B tem 2, né? 6 e 7. Na semana 6 começa e acaba no final da 7ª. Esse cara aqui, ó, não mudou nada, ó. Ele tem que começar na semana 5 e acabar na 7, porque daí começa a outra. E aí, gente, quando a gente olhar, aqui vai dar 4 e 1 do mesmo jeito, porque é a primeira atividade. O que tem de legal aqui, ó? O colega já percebeu aí, lembrou da aula que ele fez, que existe aqui um caminho onde nada teve folga. E aqui teve folga. Agora eu vou fazer o terceiro passo, tá? Bateu com o que a gente escreveu? Bateu, né? Só para ver se bateu. Bateu. Então, agora eu vou fazer o próximo passo. Qual é o próximo passo? Deixa eu terminar. Ih, já fiz tudo aqui, ó. Certo? Eu já tinha feito isso. Aí, o próximo passo agora, que é o terceiro, eu vou subtrair o mais antigo do mais novo. Então, 16 menos 16 e 11 menos 11 dá 0. 10 menos 10 e 8 menos 11 dá 0, tá certo? Tudo bem? Aí, Gersinho, seu slide tá feio, hein? Tá, mas tudo bem, vocês estão me entendendo. Aí aqui, olha só. Deixa eu voltar aqui. 9 menos 10. Se eu pensar aqui, ó. É 9 menos 10 que eu tinha feito? Nananana. Antes acabava na 9 e agora acaba na 10. É isso mesmo? Vou voltar lá, gente, porque era isso mesmo, né? Gente, como eu fiz muito picadinho aqui, ó, dá muito número pro meu gosto. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu fiz uma conta errada. Alguém já reparou que eu fiz uma conta errada?
Tá errado aqui, tá? O senhor fez a conta da mesma, Tá mesma errado semana, isso. né? Do mesmo período. Isso aqui é estúpido, porque isso daqui, ó, isso aqui tá errado, tá? A conta que eu tenho que fazer é aqui, ó. 10 menos 9 deu 1. 8 menos 7 deu 1. Aqui, 7 menos 6 deu 1. 6 menos 5 deu 1. Aqui deu 0 e aqui deu 0. Então, para o colega que já lembrou, quando a gente faz a terceira fase aqui, ó, quem tiver valor 0, está me mostrando um caminho crítico, tá? Gente, isso aqui é CPM, tá, gente? Eu errei, desculpa, peço perdão. Ele vai dar certo, mas ele vai dar errado aqui, só nesse número 2 aqui, tá? Porque na hora de fazer a conta, 10 menos 9 dá 1. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Ele me mostrou o caminho dos zeros, estão vendo aqui, ó? Esse é o caminho crítico. Se eu fosse um administrador, gerente, eu, antes de começar o projeto, eu ia verificar quais são os riscos que eu tenho neste caminho crítico ao ponto deles atrasarem. E aí, com base nos meus riscos, eu poderia direcionar mais dinheiro para essas fases aqui, para tentar quebrar esse caminho crítico, tá? Se você não tem o que fazer, você segue só olhando. E aí, esse caminho aqui tem folgas, tá vendo? Aqui, folga, ó. Tem um de folga aqui, tem um de folga aqui. O que isso quer dizer? É que esse caminho, embora esteja fora do crítico, ele também vai ser gerenciado e ele tem uma semana de folga. O que isso quer dizer? Tem 7 dias de atraso aqui, ó, para ele entrar no mesmo ritmo aqui. Então, você vai administrando. Se esse cara aqui atrasar um dia, ele ainda não impacta lá no nosso final de projeto, tá certo, gente? Entenderam a ideia do CPM? O CPM é isso aqui, gente. O primeiro é o PERT, o segundo é o CPM. Aí isso aqui, esses rabiscos aqui eu vou tentar consertar, tá? Tá facinho. Vou consertar daqui. Aqui é muita coisa para consertar agora. Eu conserto depois, tá, gente? E eu já subo logo depois da aula, eu subo correto. Então, minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês entenderam a ideia? A ideia do PERT e a ideia do CPM, os dois estão baseados em redes, tá? Em grafos. E aí eu tenho aqui os meus pontos, é um grafo direcional. Eu tenho as atividades e esse grafo vai me mostrar coisas, tá? Eu posso fazer ele no papel tranquilamente, mas se tiver uma ferramenta gráfica é um pouco melhor. Na teoria, e aí eu digo na teoria porque dizem que o ideal é que ele seja feito antes do projeto começar. Por quê? Porque nele você toma decisões. Depois que você tomou a decisão, aí isso aqui vai para o Gantt, e no Gantt você, como gerente de projeto, vai administrar para que as coisas aconteçam. Mas antes de começar, ó, isso aqui, ó, olha que interessante. Antes de um projeto começar, o gerente de projeto se reúne com os, como chama? Os patrocinadores, esqueci a palavra. E aí você vai lá e fala, olha, esse caminho do projeto é crítico. Esse é o caminho. Esta atividade, nenhuma delas pode atrasar, senão nosso cronograma não chega no prazo. Tá certo? Então, eu não posso, por exemplo, não fazer um teste de flutuação da embarcação 6 meses antes. Não posso fazer menos de 6 meses antes. Tem que fazer. Tem que dar uma margem para erro, entendeu? Para fazer o acabamento dela. Mas ela tem que flutuar 6 meses antes. E aí, isso aqui é só o acabamento. Entenderam a doideira que eu estou querendo dizer? O PERT e o CPM junto é o que nós utilizamos. E aí, agora, no final da aula, eu vou mostrar para vocês o PERT e CPM juntos mesmo. E aí, olha só, ao invés... Não está bonito, tá, gente? Está dentro do que eu consegui. Ele não está bonito. Então, aqui, ó... Peraí. Aqui, eu tenho as atividades, certo? E eu coloquei os trecos tudo pendurado aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eles vão estar dentro da bola. Então, ao invés do meu nó ser só uma letra, o meu nó vai estar separado assim, ó, em 3 partes. Desculpa, errei. Ele vai estar separado assim, ó. E aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, aqui é a atividade A, que liga com a atividade B.
A atividade A demora 2 dias e a B demora 3, tá certo? E aqui eu tenho mais informações. Aquelas informações que ficavam penduradas, elas vão ficar aqui dentro, ó. A atividade 1 começa na primeira semana e acaba, aqui era 4, né? E acaba no 4. Essa daqui começa na 5, tem a 6 e acaba na 7. Estão entendendo? E esse caminho aqui que a gente está fazendo é o mesmo do anterior, só que nós vamos preencher a volta, nós vamos preencher por aqui, ó. Tá certo? Vou mostrar para vocês e aí a nossa aula acabou. Então eu tenho aqui, ó, já falei, né? A definição do processo e a estimativa. Aqui eu tenho o início e o fim mais cedo, e aqui embaixo eu tenho o início e o fim mais tardio. Para ser mais exato, aqui, ó, é quando ele vai e aqui é quando ele volta, tá? Eu deixei isso aqui só para fazer um agrado aí, um rabisco, mas eu nem sei se eu quero fazer. A gente tinha aqui, era mais ou menos isso, né? Aqui era A, aqui, se não me engano, era B. Depois tinha outro que era C. Aqui era D de dado. Tinha um E. E chegava num F. Ui, Gerson doido. É a mesma coisa que a gente fez antes. Se esse aqui tem 4 dias, ele começa na 1 e vai até a 4. Se esse aqui tem 2 dias, ele começa na 5 e acaba na 6. Se esse aqui tem 3 dias, ele começa na 7, vai até a 8 e acaba na 9. E aí segue para o lado de cá. Aqui esse cara que eu não lembro mais, eu acho que era 3. Começava na 5, 6, 7, 5, 6, 7. Acho, não tenho certeza. O E também parecia que era 3, de estimativa, né? Ele começa na 8, 9, 10, e aqui ele começava na 11 e acabava no 11 mais 5, eu acho. Ou 11 mais 6, que acabava no 16. Tudo bem? Era isso aqui mais ou menos, né? Então ele acaba aqui no 16, começa no 11. Aqui, ó, para acabar mais tarde, só pode ser no 10 e começar no 8. E esse aqui, ó, pode acabar no 10, ó, que é um dia de diferença, começar no 8. Esse pode começar no 7. Desculpa, acabar no 7, começar no 6. E aqui eu consigo perceber, ó, a minha folga. Tá certo? Aqui eu consigo perceber a minha folga. E aqui, ó, a gente vai perceber que não tem folga. De novo, eu desenhei o caminho crítico. Gente, isso aqui só é mais bonitinho se você fizer no papel, tá certo? E aí segue aqui a mesma explicação de antes, com os mesmos erros. Então, ó, o C está aqui ainda, mas eu parei de olhar para ele. E aí ele segue lá fazendo tudo, ó, a mesma coisa. Ó, foi, voltou, né? E eu mostrei o caminho crítico. Tudo bem? Então, olha só, gente. Já são 10 horas ainda, não é nem tão tarde. Então, ó, a minha ideia é a seguinte. Nesse último aqui, ó, o PERT e o CPM, eles estão fundidos, né? Então, aqui. O que vai mudar só é nossas estimativas de tempo aqui e tudo mais. Eu deixei algumas coisas abertas, como, por exemplo, esse cara aqui é o Online Visual Paradigm. Visual Paradigma, a minha versão não é paga, então eu não posso fazer gravação disso. Mas ele mostra um PERT. Ao olhar o PERT aqui, ele não é tão completo quanto aquele. E eu não sei se dá para mudar, entenderam? Não sei se dá para mudar. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? É assim que ele faz. Ó, tem a tarefa, é o número 1, são 11 dias, a data. Percebam que esse PERT aqui não dá aquele poder de visão do anterior, o PERT CPM que ele tinha lá. Não dá. Outra coisa que eu vi, deixa eu ver. O outro que eu vi foi no Project. Então, aqui, ó, a gente, quando está no Project, a gente está com essa visão aqui. Deixa eu esconder também a linha do tempo. A linha do tempo me atrapalha. Então, a gente tem essa visão aqui, certo?
onde eu tenho as atividades, a data de início, não é? Deixa eu só... Então, tem as atividades, a data de início, e aqui começa o gráfico de administração do meu projeto, né? Mas, se eu quiser, eu posso vir exibir, aqui em Gantt, mais modelos de exibição, e ele chama de diagrama de rede, ó. Eu vou aplicar. Ele fez um diagrama de rede, a única diferença que a gente pode ver é a seguinte, esta atividade aqui, que eu vou aumentar, que é a número 5, ela tem um X, tudo bem? E essa daqui, que é a número 2, ela tem uma barra, só uma barra. E aí eu vou voltar lá no Gantt, perceba, para eu entender melhor, eu tenho aqui no meu Gantt, a 2 tem uma barra, e essa daqui tem um X. Quem consegue me dizer o que o Project está dizendo com aquilo? Qual a interpretação de vocês daquilo? Essa é a 5 e esta é a 2. Vou mostrar de novo lá, tá? O diagrama de rede. Esse é o 2, ó, o 1, o 2 e o 5. Alguém já matou a ideia aí, a charada? O 5 está 100% completo, ó. Essa aqui é a diferença, o 5 está 100% completo. Aí, quando o 5 está 100% completo, uma barra diz que essa fase já começou e que o projeto começou. Se eu vier aqui, ó, e colocar 100% neste, 100% neste, 100% neste, e eu errei? Não. A gente vai mexendo nas coisas e aí a gente não lembra qual foi a última. Quando eu fiz isso, ó, eu vou exibir de novo, exibir, mas lembre-se, eu estou fazendo o gráfico, o diagrama de rede. Ele, pelo menos, é honesto, né? Ele não é um diagrama, ele não é um PERT CPM, ele é um diagrama de rede. Ele não se coloca como um PERT CPM. O que nós temos aqui agora, ó? Nós temos aqui que as atividades estão prontas, terminadas. Deixa eu diminuir aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é a número 2. A número 2 está toda feita, ó. Tá tudo feito. Este. Então ele faz X. Então a ideia é que você consiga gerenciar por aqui. Eu não gostei, tá? Eu não gosto. Primeira vez que eu olho com mais atenção para isso. Eu não gostei. Mas se você gostar, você pode acompanhar. Ter uma visão geral. Até o X não aparece direito, ó. Tá certo? Acho mais fácil a gente ir lá para a visão do Gantt, onde a gente vê as barrinhas prontas e vê os tiques aqui, estão vendo os tiques? E eu posso até fechar aqui, ó, porque a fase inteira terminou, entenderam? A fase inteira terminou, não preciso olhar para ela mais. Eu posso olhar agora para a limpeza do terreno, que tem dependências aqui e tudo mais. Como eu posso deixar a parte da garagem, jardim, acabamento fechado. E aí, na hora de gerenciar, eu só olho o que me interessa, ó. São essas coisas aqui. E vou acompanhando pelos tiques aqui. Então, existem ferramentas que fazem uso do Gantt Project, existem ferramentas que fazem uso do Gantt Project, mas eu não vi nenhuma que faz o uso desta forma que a gente está olhando aqui, tá? Eu vi mais ela como informativo. Mais como informativo. E vamos pensar, o Project não precisa dele, né? A gente clica no botão direito e manda ele mostrar aqui o... Cadê? Tarefas críticas. Nem tem mais. Cadê? Tá, cadê minhas tarefas críticas? Tá, vamos montar o gráfico de controle. Nem colocou, não tem nada crítico. Ah, aqui, ó, tá tudo emboladinho, não tem nada crítico. Eu vou ter que dar uma piorada no gráfico para fazer um caminho crítico, tá? Que estranho. Quer dizer que tudo pode atrasar, que não impacta no final, é isso? Estranho. Tá? Bem, para fechar a aula, eu queria que você tivesse entendido que o PERT e o CPM são duas coisas distintas que foram colocadas juntas. Eles auxiliam na hora de você previamente organizar o seu projeto.
você tem as atividades, você já sabe quais são as atividades predecessoras, portanto, você consegue fazer o seu grafo, né, e fazer o direcionamento dele, com base nas suas estimativas de tempo, que se você foi bastante cuidadoso, você usa a média ponderada aqui, né, você usa a média ponderada, então ele teoricamente, ele vai ter menos risco de não ser verdadeiro, de não cumprir, porque ele está considerando o pessimismo e o otimismo na hora de fazer a estimativa. E aí, através desse diagrama, você encontra lá o seu caminho crítico antes de colocar, por exemplo, no Microsoft Project, onde você vai gerenciar. E aí, a partir desse momento que você está enxergando onde tem ponto crítico, você já consegue identificar alguns riscos, né? Esse caminho crítico é um risco, né, gente? E aí você começa a pensar, se você já fez análise de risco, você vai ver quais riscos estão relacionados, por exemplo, ao caminho crítico. Quantos riscos estão relacionados ao caminho crítico? Opa, eu listei 7 riscos, deixa eu dar uma olhada. Aí você vai ver se os riscos são com probabilidade alta ou baixa, o impacto alto ou baixo, e aí você vai ver se você vai seguir assim, ou se você vai fazer o quê? Vai escalar e falar assim, olha, nós vamos começar o projeto, mas nós não temos margem para erro nessas 4 atividades. Para que diminua o risco, eu preciso de um investimento maior em equipamentos, né, ou mais 2 profissionais nessa etapa D, para que esse caminho aqui crítico diminua e eu não tenha esse problema com a minha margem. Entenderam a ideia? Você, gestor, vai perceber, você vai ter argumentos e você vai poder negociar ações. Normalmente o chefe vai falar para você que é para tocar do jeito que está e o problema é seu, mas tudo bem. Você alertou ele, mandou e-mail, bipou luz e tudo mais, tá? Tá certinho? Então, espero que vocês tenham entendido aí, ó. Eu encerro, tá? Pessoal, essa videoaula que eu deixei, ela é um pedaço de uma aula que eu já dei anteriormente, na época da pandemia, e eu acho que vale a pena para vocês assistirem, tá certo? Obrigado aí quem assistiu e espero ter ajudado aí num entendimento maior ao entender um pouco do que é o PERT e o CPM, tá? Tchau.